Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. O Ministério Público Federal quer que as vítimas da tragédia de Mariana sejam ouvidas pela Samarco. Em um documento assinado hoje, o Ministério deu 3 meses para que a empresa contrate um novo fornecedor que faça laudos técnicos a partir de relatos da comunidade. Esterilização das capivaras da Lagoa da Pampulha e tratamento com carrapaticidas não vão acabar com o risco do hospedeiro da febre maculosa ali na orla. Moradores de Betim, cidade da Grande BH, denunciam os perigos diários de uma avenida esburacada e mal sinalizada. Você que conhece a região central de BH, onde fica ali a Praça 7, consegue imaginar a quantidade de lixo que é deixada por lá diariamente? Pois nós vamos te contar e falar dos problemas que esse hábito de fazer das ruas lixeiras a céu aberto traz para nossa cidade. Ar-condicionado mata o mosquito Aedes? Borrifar vinagre funciona? Na nova matéria da série Todos Juntos contra o Aedes, vamos falar de alguns mitos para você não perder tempo fazendo o que não funciona. Hoje é Dia Internacional da Prematuridade e preparamos uma reportagem especial sobre os tratamentos que são oferecidos a bebês aqui na capital. E na série BH 120 anos, vamos falar de 3 bairros que preservam o jeito mineiro de ser. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O Ministério Público Federal disse hoje que os atingidos na tragédia de Mariana, que causou a morte de 19 pessoas e ainda afetou aí centenas de famílias, não foram ainda devidamente ouvidos e quer mudar isso. Hoje, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton assinaram um termo de ajustamento preliminar. As empresas envolvidas terão que contratar especialistas para fazer novos laudos técnicos a partir da visão dos atingidos. O prazo é de 3 meses e se encerra logo após o Carnaval do ano que vem. Os procuradores do Ministério Público Federal criticaram a participação limitada que os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão estão tendo na elaboração do relatório final dos impactos socioeconômicos da tragédia de Mariana. Os integrantes da Força Tarefa querem que os desabrigados sejam ouvidos por técnicos que vão estar em pontos estratégicos entre Mariana e a Foz do Rio Doce. O MP quer que os trabalhos sejam coordenados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. A fundação é uma referência nacional no assunto. Segundo os procuradores, a proposta de mudança foi feita diante da falta de imparcialidade que a Fundação Renova tem adotado na atuação no caso. O órgão reúne integrantes da Samarco, Vale, BHP Billiton e dos governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. É evidente que a Fundação Renova não representa o interesse dos atingidos. Ela é um mecanismo criado pelas empresas e, portanto, ela atua de uma certa forma como longa-manos das empresas Vale, Samarco e BHP. A mineradora Samarco terá 90 dias para contratar o Fundo Brasil, que por sua vez vai selecionar quem vai fazer os laudos técnicos junto aos atingidos. Com a disponibilização de assessorias técnicas aos atingidos, eles já poderão negociar de uma forma informada com a Fundação Renova rumo a reparações mais adequadas. Em janeiro, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton assinaram um termo de conduta preliminar com o Ministério Público Federal com o objetivo de indenizar os impactos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. Ontem, terminou o prazo para a assinatura do termo final de ajustamento de conduta e foi feita a inclusão de um aditivo já assinado entre as partes. O Ministério Público Federal disse que, em parceria com o Ministério Público Estadual, vai monitorar o cumprimento do acordo assinado hoje e a Fundação Renova, procurada pela nossa produção, informou que não vai se posicionar sobre o assunto, pois não participa desse processo de negociação. O manejo das capivaras da Lagoa da Pampulha deve começar na semana que vem. Os animais serão capturados e levados para contêineres, onde serão esterilizados. Além disso, carrapaticidas serão aplicados nas capivaras e em 72 horas elas serão devolvidas à orla. Todo esse esforço é para evitar que novos casos de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato, sejam registradas. Elas são uma atração a mais na Lagoa da Pampulha, mas representam um grande risco à população por causa desse bichinho. O carrapato estrela, que transmite aos humanos a febre maculosa, que recentemente fez vítimas em Belo Horizonte.
Pensando nisso, o Ministério Público de Minas Gerais, através de um termo de ajustamento de conduta assinado com a Prefeitura, determinou o controle populacional dos animais e a esterilização deles. Desde o dia 25 nós já estamos trabalhando, mas eu acredito que em poucos dias nós começaremos a esterilização e castração da população de roedores que ensejou todo esse trabalho. À medida em que as capivaras forem retiradas da orla da lagoa, elas serão trazidas para este container, onde será feito todo o procedimento cirúrgico para o controle populacional dos bichos. Foram investidos cerca de R$500 mil no projeto. Para esse procedimento envolve uma equipe de mais de 12 pessoas técnicas capacitadas, entre veterinários, biólogos. Envolveu instalação de GPS no entorno da lagoa para fazer o monitoramento das capivaras. Elas vão receber um carrapaticida sobre o corpo delas e vão começar a circular a lagoa com esse carrapaticida no corpo e elas vão atingir locais onde inclusive as pessoas não atingem, então elas mesmas vão estar descontaminando a lagoa carregando inseticida no corpo. Turistas e quem tem o costume de andar pelo cartão postal da cidade aprovam a ideia. Se está tirando para resolver um problema e vai retornar, não vejo como reclamar, não. Às vezes a gente deixa de passear, de vir aqui no Parque Ecológico, porque a gente sabe que tem esse problema, né? Dentro do possível, já que o ideal é tratá-las, é o que a gente pode ter como mais seguro, mais confortável, a gente que vem com criança aqui. De acordo com o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público Estadual estipulou um prazo de 2 anos para o manejo e a esterilização das capivaras. Esse trabalho é inédito no Brasil. Nunca foi feito no Brasil um trabalho da natureza científica que esse está sendo feito. A ação a médio e longo prazo irá significar a extinção das capivaras na orla da Lagoa da Pampulha. Mesmo assim, não significa a erradicação dos carrapatos estrela. Esse plano de manejo das capivaras poderá não resolver o problema do carrapato estrela ali na orla da lagoa, porque elas não são as únicas hospedeiras do carrapato e a própria prefeitura admitiu isso hoje. Cavalos, gatos, roedores e outros animais podem manter o problema por perto. Se é assim, então a gente torce para não voltar a falar de mortes provocadas pela febre maculosa aqui no jornal. Cerca de 400 mil pessoas passam todos os dias pela Praça 7, bem no centro da capital, e acabam deixando quase 3 toneladas de resíduos por lá. E nem tudo vai para a lixeira, o que provoca o entupimento de bocas de lobo e canaletas, que em época de chuva, você sabe, é problema certo. A Praça 7 precisa ser limpa 4 vezes todo dia. Nossa equipe foi lá para conferir e nem foi difícil fazer flagrante. Que feio, hein? Jogou a latinha no chão, mas corre. Corre que dá tempo de catá-la e colocá-la na lixeira. Às vezes a gente se esquece, mas é bom ter a mente aberta, né, e fazer o necessário, né? Cerca de 400 mil pessoas transitam diariamente pela Praça 7. E muita gente que passa por aqui acaba descartando lixo de forma inadequada. São cerca de 3 toneladas de resíduos por dia que acabam se acumulando nas bocas de lobo, que são desobstruídas a cada 15 dias. Sempre sujos, muito lotado de lixo, todos os dias. Dá uma trabalheira danada? Demais. Ao todo, 30 garis são responsáveis pela manutenção urbana do local. O trabalho é feito em 4 turnos. O problema é que a limpeza não dura muito tempo. A gente acaba de varrer, joga esses papelzinhos de pastel, essas coisas, vai jogando, tá nem respeitando, não, tá jogando. Tem lixeira e eles jogam mesmo assim fora? Mesmo assim, eles jogam na rua. A limpeza é boa em si. Não é muito limpa, que é bem suja, né? Bem precário. As pessoas deveriam ter mais cuidado, né? Porque é o lugar onde que eles vivem, direto tá passando. A gente passa aqui nesse pedaço todo aqui, ó, mau cheiro. Meu estômago ali embaixo embrulha. Apesar das diversas lixeiras espalhadas pela região, papéis, latas, garrafas e copos por todos os cantos. A gente tem cerca de 120 lixeiras em todo o quarteirão aqui para recolher esses resíduos. Então, sempre que os garis varrem, eles limpam a lixeira. Então, nesse pedaço aqui é muito raro a lixeira ficar muito cheia. Então, fica o recado. Lixo é na lixeira. É isso aí. Sempre que falamos desse assunto aqui na TV, tem gente que fala que a culpa é da falta de lixeiras pelas ruas. Mas olha, não é. Tem cidades, especialmente fora do Brasil, onde você tem que andar muito para encontrar uma lixeira e a cidade é limpíssima. Então, guarda o lixinho na bolsa, no bolso ou segura nas mãos até entrar num prédio, por exemplo, e encontrar uma lixeira. É o melhor que a gente faz pela nossa cidade. Já pensou BH limpinha? Que beleza que vai ser?
Avenida com asfalto velho e ainda esburacado, quebra-mola sem sinalização, carros que não respeitam a faixa de pedestre. Esses são apenas alguns dos problemas de uma avenida movimentada que fica em Betim, cidade da Grande BH. Nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Michael Stallone foram lá para conferir e conversaram com moradores que relatam um drama diário. Avenida Fausto Ribeiro Silva, uma das principais vias do bairro Bandeirinhas, que liga Betim a Sarzedo. A rotatória fica uma bagunça. Para atravessar a avenida tem que ser bem ágil e ter pique. Quem tem criança e carrinho passa aperto e precisa se arriscar no meio dos veículos. É muito difícil, porque se eu não pisar na faixa de pedestre, eles não param. De tarde, então, não tem como nem atravessar aqui, de tanto carro que é. Seu Robert trabalha em um salão de beleza em frente a um dos pontos mais movimentados da via e já viu muitos acidentes no local. Eu já vi 3 acidentes, 4 a 5 acidentes de crianças sendo levadas para os colégios, para o hospital, com braços quebrados. Indignado com a falta de estrutura da via, ele tem até o costume de parar os veículos para ajudar a travessia dos pedestres. Tem que ficar lá no meio, parando o carro, tirando uma de policial. Sai muita criança, eles não param, a gente tem que ficar gritando para eles parar. Na hora que morrer uma criança, aí a população vai em cima, porque está muito arriscado. Falta sinalização nos quebra-molas, que também estão desnivelados. As marcações na via quase são invisíveis. A insegurança na região é grande. A gente tem aqui uma extensão industrial muito grande, a gente tem aqui 2 pedreiras, tem a previsão da construção de um aeroporto aqui próximo, entendeu? E a gente não vê falar em melhoria da via para receber toda a estrutura. A via ela não tem rede pluvial, ela alaga todo o comércio aqui na época de chuva. Aqui fica um dos pontos mais críticos da via, buracos que atrapalham a vida dos motoristas. De acordo com a Prefeitura de Betim, a última obra na via foi feita há 20 anos e desde então a avenida não passou por nenhum processo de modernização. Recentemente foi possível a viabilização de um projeto de duplicação de partes da via. As obras devem começar no ano que vem. Tem que parar para conferir, ver se quebrou uma mola, se quebrou um trem, porque corta um pneu, né? Os buracos são enormes. São necessárias diversas manobras para fugir das irregularidades da pista. Quem passa sempre por aqui já contabiliza os prejuízos. Não dá nem para passar com a moto direito, não. Isso tem que trocar a roda toda semana, hein? Pena a roda toda semana da motoca, tá doido. Não tem como você transitar. Todo dia você estoura um pneu, todo dia você põe em risco sua vida, porque você tá dirigindo, você tem que ficar desviando. Pode bater de frente com um caminhão. Perigoso até acidente, né? Que o cara vai desviar de um carro, vai desviar do buraco e bate em outro. Por meio de nota, a empresa de construções, obras, serviços, projetos, transportes e trânsito de Betim informou que foi diagnosticada a necessidade de obras na Avenida Fausto Ribeiro da Silva e que vem buscando parcerias com empresas privadas para viabilizá-las. Um projeto viário já foi elaborado e contempla a duplicação de parte do trecho. A previsão é que as obras sejam iniciadas no próximo ano. Quem circula muito por BH certamente tem as suas próprias impressões sobre os bairros. Aqueles que têm área comercial são mais dinâmicos, têm calçadas movimentadas. Os que são apenas residenciais são mais pacatos, quase não se vê gente pelas ruas. E seja de um jeito ou de outro, cada bairro tem seu charme. Dentro da série BH 120 anos, convidamos a cantora Aline Calisto para nos contar os 3 bairros que ela considera que preservam o jeito mineiro de ser. Nossa repórter Camila Cambraia e o cinegrafista Nicanor Mendes circularam com a Aline e contam essa história pra gente. Andar pelas ruas de Belo Horizonte é viver o contraste entre passado e presente. Tem horas que a gente sente que está numa cidade do interior, em plena capital. Foi justamente pela hospitalidade típica dos mineiros que a cantora Aline Calisto escolheu Belo Horizonte para morar e seguir carreira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas é no bairro da Lagoinha, na região noroeste da cidade, onde realmente se sente em casa. Essa coisa, né, da cidade, da capital, mas que tem esse clima de interior. Aqui a Lagoinha é isso, né? É o vizinho que tá lá na porta do outro pedindo meio copo de açúcar, e tem o botequim do lado de casa, que você vai, pega uma cerveja e depois traz o casco, sabe? Esse clima, né, de interior, isso é gostoso demais. O bairro da Lagoinha é um dos primeiros de Belo Horizonte e ainda mantém algumas características do passado.
Aqui há mais casas que prédios. As lojas têm cara de venda e vizinho conhece vizinho. A região já foi porta de entrada da cidade e até hoje é rota para vários locais da capital. Na lista dos 3 bairros preferidos pela Aline Calisto, em Belo Horizonte, está Santa Teresa, um dos mais tradicionais da cidade. Além de ser uma zona boêmia da capital, o lugar também é muito importante para a cultura mineira, berço de artistas e movimentos consagrados, como o Clube da Esquina. É um bairro que traz essa coisa da mineiridade, né? As casinhas, as construções, a boemia. É um bairro que eu considero mesmo o mais charmoso de BH. O bairro recebeu esse nome em homenagem à igreja que fica na Praça Duque de Caxias. Lá perto está o Cine Santa Teresa e o Bolão, boteco premiado que funciona 24 horas por dia. A Praça Diogo de Vasconcelos foi inaugurada nos primeiros anos da nova capital mineira. Era difícil de imaginar que a região se tornaria uma das mais badaladas de BH. Foi com o sobrenome de uma família de comerciantes famosos na cidade que o lugar ficou conhecido. O apelido Savassi pegou, símbolo da diversidade, e conquistou o coração da cantora Aline Calisto. É uma mistura ali de várias tribos, né? Se você vai ali no finalzinho do dia ou à noitinha, você vê aquela juventude toda misturada ali na Praça da Savassi, né? É legal ver essa simbiose, né, dessa galera. Eu curto. E você, qual é o seu bairro preferido de Belo Horizonte que revela esse jeitinho mineiro de ser? Pode ser o bairro que faz parte da sua história ou que simplesmente você gosta de visitar. Quando você passar por esse bairro, faça uma selfie e mande pra gente. Assim, ó. Faça sua selfie e mande pra gente pelo BandZap. E ao final da série, eu vou escolher a melhor selfie. E a Band vai publicá-la nas suas redes sociais. Capricha, hein? Anima aí, manda sua selfie para nós, hein? E a seguir você vai tirar suas dúvidas sobre a dengue. Ar-condicionado, será que mata o mosquito Aedes? Todos os detalhes a seguir na série Todos Juntos contra o Aedes. Ar-condicionado mata o mosquito Aedes? Borrifar vinagre funciona? E mais, você sabe qual é a parte do corpo na qual o mosquito mais pica? Essas e outras dúvidas vão ser respondidas agora na próxima reportagem da série Todos Juntos contra o Aedes. E tempo fechado, fim de ano, época de chuva. Momento em que o mosquito Aedes aegypti adora aparecer e atormentar a vida de muita gente. É ele o transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Mas será que tudo que a gente escuta por aí sobre esse mosquito tão perigoso é verdade? Convidamos o infectologista Dr. Leandro César da Silva para esclarecer as dúvidas da população. Júlio César, por exemplo, usa o ar-condicionado para combater o mosquito. O ar-condicionado mata o mosquito, doutor? Não, não mata o mosquito. O mosquito ele vai se reproduzir menos e vai ter menos atividade nas temperaturas mais baixas, mas matar o mosquito não. Nair utiliza o vinagre para afastar os mosquitos. Eu acho que funciona assim porque andou sumindo. Os pernilongos sumiu. Na verdade, o vinagre ele não é um larvicida potente. Você pode reduzir a quantidade de mosquitos com vinagre, mas o Aedes aegypti em si não vai sofrer com a borrifada que ela dá com vinagre. E o horário de ação do Aedes também gera dúvidas. O pernilongo, eu vejo ele muito à noite. E o mosquito da dengue, ele tem um horário próprio para poder atacar? O mosquito ele gosta de atacar durante o amanhecer e o entardecer, que é quando a fêmea do mosquito vai pegar o sangue para reproduzir. Essa grávida fica preocupada com o vírus da zika. Todo mundo que tem zika, a criança nasce com microcefalia? Não necessariamente, existe uma correlação grande entre zika e microcefalia, outras malformações fetais, mas isso não ocorre em todas as gestações. Quanto ao uso do repelente, mais mitos. Estou passando repelente só nas pernas.
O mosquito ele pica em outro lugar? Qualquer parte do corpo exposta, né? Ele voa mais ou menos meio metro, que é a capacidade dele alcançar, mas a depender ele pode alcançar os braços e o rosto, mas preferencialmente ele gosta de picar os membros inferiores, as pernas. Para o biólogo Rodrigo Monteiro, é importante ficar ligado na escolha dos repelentes. A única coisa que funciona, cientificamente comprovada, são repelentes à base de caridina, à base de DIT, à base de R3535. São todos aprovados pela Anvisa. Água limpa ou suja, de manhã ou à noite, o Aedes age a qualquer hora e lugar. E para conscientizar a população, tem gente que não mede esforços e faz até canção. O mosquito tá aí, o mosquito chegou, ele é pequeno, mas é um terror. Ele gosta muito de água parada, não pode ver um copinho no chão. Não deixe o mosquito te dar uma picada, porque o veneno dele pode não ter cura, não. Ai! Deixa picar não, hein, gente? E veja, depois do intervalo, taxa de prematuridade no Brasil é quase o dobro daquela registrada na Europa, o que merece a atenção das autoridades públicas. A gente fala sobre esse assunto a seguir. Neste sábado, o apresentador Paulo Navarro recebe o empresário Paulo Henrique Pentanha Guimarães. Formado em administração, ele começou a empreender aos 26 anos até que fundou o Banco Bom Sucesso. Neste sábado, você vai conhecer o lado família de Paulo, os hobbies, o que ele faz na hora do trabalho. Você confere no DNA de amanhã, às 10h para 7h. Não perca. A medicina avançou muito nos cuidados aos bebês prematuros e Belo Horizonte tem vários tratamentos para ajudá-los a se recuperar. A taxa de prematuridade no Brasil é quase o dobro daquela registrada na Europa, o que merece a atenção das autoridades públicas. E hoje, dia 17 de novembro, é o dia escolhido para colocar esse assunto em pauta no mundo. Quem vê a Catarina assim, esperta e cheia de saúde, nem acredita que ela foi um bebê prematuro. Foi um grande susto. Desde quando eu estava grávida até ela sair do hospital, foi um susto muito grande. E o medo depois, né, dela não engordar, dela ter que retornar para o hospital. Teve esse susto todo. A Aline teve um quadro de restrição de crescimento intrauterino desde a 32ª semana. Com isso, a Catarina não estava recebendo os nutrientes necessários para crescer e desenvolver. Então, foi preciso fazer o parto prematuro. A pequena nasceu com 32 semanas de gestação e precisou ficar 15 dias internada para ganhar peso. Mesmo sabendo que ela estava bem, que era só para ganhar peso, foi muito complicado e a gente torcia por cada 5 gramas que ela recebia no hospital. O último dado da Organização Mundial da Saúde mostrou que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano em todo o mundo. São considerados prematuros as crianças que nascem antes das 37 semanas de gestação terem sido completadas. Existem fatores de riscos que levam ao parto prematuro, né? Uma gestação múltipla pode ser causa de um parto prematuro, um parto prematuro prévio também é causa de um parto prematuro e, às vezes, questões maternas como hipertensão, infecções ou questões fetais, né? A criança não está desenvolvendo bem, eu tenho alguma outra complicação, uma malformação, alguma coisa do tipo, aí tem que ter um parto prematuro eletivo. E a maioria dos partos prematuros, eles são espontâneos, sem nenhuma causa aparente. Segundo um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, a taxa de prematuridade brasileira é de 11,5%. E esse número é quase o dobro da taxa em países europeus. Nesta maternidade pública, os bebês prematuros recebem uma série de cuidados especiais, que vão desde o banho no balde, bebê canguru, até a rede. Tudo isso dentro do CTI. O bebê estando estável, ele, acima de 1,2 kg, ele já pode ir para a unidade canguru, que ele fica diretamente com a mãe nos cuidados canguru. Os bebês que já têm outras alterações respiratórias, alterações clínicas, eles ficam na unidade, na UTIM e na U5, que é a unidade de cuidados intermediários. Dia 17 de novembro é o Dia Internacional da Prematuridade e o hospital aderiu à campanha Novembro Roxo, que visa os cuidados com os bebês prematuros. As principais alterações que podem ter, pós o parto prematuro, são alterações respiratórias e questões neurológicas. Isso vai depender de cada criança, Se ele tiver nenhuma dessas alterações, vai ter uma vida normal. O tempo de internação depende do desenvolvimento do bebê. Os cuidados em casa só serão necessários se houver alguma sequela.
Depois do susto, a Aline agora só quer curtir a Catarina. Quando ela chegou em casa, ela foi ganhando peso tão rápido que a média dela era quase de 1 quilo por mês. Assim. Então a gente não imaginava que essa criança hoje super saudável, bem sapeca, não passou por esse problema todo há um tempo atrás. Bacana esse trabalho, né? Gostou dessa matéria, das outras que nós exibimos hoje? Acesse lá o nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. O Jornal Band Minas fica por aqui. Contamos com sua audiência ao longo da próxima semana. Por hoje eu te agradeço e te desejo um ótimo final de semana.